Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes eu quero dar uma explicação para você. Se eu ficar olhando aqui um pouco pro lado, é porque eu tenho toda a minha anotação de um cronograma de que eu quero passar, dos conteúdos para vocês. E depois eu também vou disponibilizar para vocês fazerem um download desse material, para vocês lerem também, né? Tem gente que gosta de ler. E para eu não me perder, eu anotei aqui tópico por tópico do que eu quero conversar com vocês. E eu vou começar com o pilar que eu acho mais importante e que, assim, só quem já sofreu privação nessa área sabe o quanto ele é importante, que é o sono. Quando você conseguir melhorar o sono no seu dia a dia, você vai melhorar a sua vida de uma forma tão, mas tão drástica que tudo vai melhorar. Sabe o que é engraçado? Esses dias eu tava conversando com um seguidor meu, que quem já me manda mensagem sabe que eu respondo todo mundo, né? Às vezes eu demoro, mas dentro do possível eu vou respondendo todo mundo. E eu tinha feito uma enquete sobre o que cada pessoa considerava mais importante. E uma pessoa chegou e me falou, não, todos são importantes. E eu cheguei e falei, não, sim, todos se complementam. Mas eu acredito que o sono seja o pilar mais importante. Porque o que acontece? Quando o sono tá ruim, tudo fica ruim. Agora, se você tiver, por exemplo, só uma alimentação ruim, ou só uma suplementação ruim, ou nem fizer uma suplementação, ou enfim, qualquer outra área que você leve mais ou menos, você consegue ir levando a vida. Agora, se você tiver um sono ruim, ou se você tiver privação de sono, você vai destruir tudo. Chega um ponto que o seu corpo ele não vai mais aguentar. Você entra em colapso. Quem já teve filho igual a mim, ou quem já passou por um período, assim, de ter que entregar trabalho e tal, privação de sono, a pessoa sabe que, nossa, isso destrói realmente a pessoa. Então prova como o sono é um dos pilares muito importantes. E ele é extremamente negligenciado hoje em dia. E bom, por que o sono ele é um pilar extremamente importante? Porque é durante o sono que acontece a desintoxicação do nosso corpo e a regeneração do nosso corpo. Quando a gente dorme, decorrência dos hormônios e do ciclo circadiano, o nosso corpo ele vai e passa a gastar energia, porque o sono ele é um processo que ele gasta muita energia, para a regeneração do nosso corpo e para a desintoxicação, para fazer toda a limpeza do nosso corpo. Por isso que é essencial que o sono seja ininterrupto, ou seja, você não pode ficar acordando durante o sono. Para quem é mãe isso é muito difícil, né? E você tem que dormir e acordar, ou seja, sem acordar para ir no banheiro, sem acordar para isso, sem acordar para aquilo, sem ficar acordando e dormindo. Se você fica acordando e dormindo, já é um sinal que você está muito ansioso, você tem alguma coisa que precisa ser ajustada, porque isso não é normal. E o que acontece? O processo de desintoxicação e regeneração e a limpeza do nosso corpo, ela ocorre durante o sono, ok. A gente tem que aprender a respeitar o ciclo circadiano. O que é isso? Você tem que aprender a dormir com a lua e acordar com o sol. Eu sei que isso é muito difícil hoje em dia e que eu me esforço todos os dias para conseguir fazer isso, para acordar mais cedo e dormir mais cedo, porque o nosso corpo ele foi programado biologicamente para funcionar junto com o ciclo do sol. Você não pensa que se você trocar o dia pela noite, você não vai ter nenhuma perda, porque você vai ter sim. O nosso corpo, o ciclo hormonal, ele funciona junto com o ciclo do sol. À noite, quando o sol vai diminuindo, você aumenta a sua produção de melatonina, você começa a sua produção de GH, que é um hormônio reparador. Quando amanhece, você tem um pico de produção de cortisol, ou seja, essa não é uma aula de bioquímica, né? Mas propriamente dito, o seu corpo ele foi programado para funcionar junto com o ciclo do sol.
Então é muito, muito importante que você consiga manter isso alinhado de alguma maneira. Você acha um jeito de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Por exemplo, às 9 da noite começa a nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então dormir entre as 10 e 11 horas no máximo seria o ideal para o nosso corpo mesmo. Então, algumas dicas que inclusive depois eu vou passar como atualização, né, do desafio, que provavelmente daí vai ser um desafio muito maior do que 30 dias, sobre coisas que a gente pode implementar no nosso sono para melhorar ele. A primeira coisa, o quarto, ele deveria ser um local de dormir. Por exemplo, agora eu estou gravando no meu quarto, por quê? Porque depois do meu filho ter passado quase 30 dias na UTI e ainda está fazendo tratamento médico, eu voltei para casa do meu pai para ter um auxílio familiar mesmo, de ok, o meu filho está num momento que ele precisa de ajuda. Então aqui na casa do meu pai eu estou gravando no quarto, mas esse não é o cenário ideal. O cenário ideal é você ter o seu quarto como um ambiente para você dormir e fazer sexo, só. Ou seja, você condiciona a sua mente que aquele ambiente é um ambiente que você dorme. Você não deveria ter nenhum eletrônico no seu quarto. No meu quarto, na minha casa, eu tenho a cama, literalmente, e só o armário, assim, as coisas. Eu não tenho TV, não tenho eletrônicos, não tenho nada no quarto. Porque o quarto é um local para dormir. Porque o jeito que a gente condiciona a nossa mente é muito importante. O que mais? A gente tem que aprender a dormir completamente no escuro. Completamente no escuro. O ideal é que você consiga colocar um blackout no seu quarto. Essas são mudanças pequenas que fazem muita, muita, muita diferença. Ah, mas eu tenho medo. Você tem medo do quê? Sabe? Desculpa, mas você não tem 4, 5 anos, você não é uma criança que tem medo do escuro. Se você é um adulto e você tem medo do escuro, desculpa, mas eu tô sendo muito carinhosa nesse momento com você. Você precisa buscar uma terapia e superar isso, porque não existe nada no escuro que você possa ter medo. Então, assim, vamos encarar a vida como adultos, ok? Se você não consegue dormir no escuro porque você tem medo, você precisa buscar uma terapia. Porque você tem coisas mal curadas na sua infância e elas precisam ser tratadas. E o local ideal é dentro de uma terapia, ok? Por favor, se ame e busque fazer esse bem para você. O que mais? Desligue todos os aparelhos eletrônicos que você tem no quarto. Tire da tomada antes de dormir. Para quem quiser ir mais além e conseguir, o legal, inclusive, é você desligar o Wi-Fi antes de dormir. Colocar o seu celular no modo avião, desligar ele, desligar o Wi-Fi, desligar tudo que você puder desligar da tomada. Inclusive, se você puder colocar na tomada aqueles protetores de tomada, para quem tem criança, sabe? Que é um plástico que você põe na tomada, melhor, porque ainda protege o campo eletromagnético. Porque, acreditem ou não, onde tem a tomada, existe um campo elétrico ao redor. E isso não é muito legal. Por exemplo, não é legal você ter tomada perto da sua cabeça. Se você tem, tape com esses bloqueadorzinhos. O que mais? Você tem que aproveitar o período antes de dormir para você descansar, para você já entrar num modo assim de relaxamento. Porque acontece, hoje em dia a maioria das pessoas, ela chega e ela decide dormir, ela vai pra cama e ela quer magicamente dormir. Sendo que antes disso ela estava assistindo, sei lá, um UFC, um filme de guerra, uma coisa assim que o seu cérebro estava num momento super excitado e você quer que ele baixe magicamente as ondas cerebrais. Isso, gente, isso não é nem coerente. Então, assim, adotar o hábito de não utilizar nada que seja muito estimulante umas 2, 3 horas antes de dormir. Quando eu digo muito estimulante,
É igual eu citei antes, não assistir filmes pesados, não, às vezes de preferência, nem assistir nada na TV. Ou se assistir, que seja uma coisa leve, que seja uma coisa calma, sabe? Assistir uma música calma, uma música clássica. Criar o hábito da leitura à noite, antes de dormir, que é uma coisa que vai te acalmando. Consistência de horário. Quando você criar uma consistência de dormir e acordar sempre no mesmo horário, pouco antes de você dormir, o seu corpo já vai entrar nesse processo de se acalmar. Que ele já vai entender, eu preciso me acalmar. Coisas que você pode fazer se você sente muita dificuldade em dormir. Você pode trocar todas as luzes da sua casa, não utilizar a luz fria, que é aquela luz de LED branca, trocar por luz amarela, luz ambar. Isso eu troquei até aqui na casa do meu pai. Aqui a gente utiliza todas as luzes amarelas no quarto. Por quê? Porque ela não prejudica tanto a produção de melatonina. Isso é uma coisa legal para quem está muito agitado à noite. Você pode utilizar óculos bloqueadores de luz também, aqueles óculos laranja ou óculos vermelho. Eu nunca utilizei esses óculos, por quê? Porque como eu já troquei todas as luzes da minha casa e eu já faço todos os outros processos, eu consigo dormir com facilidade. Mas tem algumas pessoas que podem não conseguir, então às vezes procurar esses óculos, eu vou deixar a referência logo abaixo, é uma coisa que pode te ajudar. Então vamos ver se eu passei por todos os pontos que eu considero importante. Quarto é um local de dormir, blackout, desligar todos os aparelhos, leitura de livros antes de dormir, colocar celular no modo avião, fazer uma oração antes de dormir, isso é muito legal. Fazer o processo de visualização, de agradecer pelo seu dia, é um momento já, né, de ir acalmando. Consistência no horário. Você pode utilizar no seu quarto ionizador e purificador de ar. Isso é muito interessante. É minha próxima aquisição. É que não são coisas tão baratas, né? Por exemplo, um bom ionizador de ar, ele é mais de R$1.000. Só que o que acontece? Tudo à nossa volta, por ser eletrônico, gera íons positivos. Isso tudo vai nos roubando energia, vai nos roubando carga. Tudo que você puder ter de ionização negativa vai te ajudar no processo antioxidante, ou seja, você vai envelhecer menos, você vai ter um estresse oxidativo no seu corpo menor. Isso é assunto para uma aula específica, até se vocês quiserem eu falo, mas é uma opção legal. Vou deixar também no material, para quem assim já fez todo o resto e diz o que eu posso fazer agora. Você pode comprar um ionizador de ar. O que mais? Fechar as tomadas, trocar as lâmpadas frias por lâmpadas quentes. Uma coisa muito importante, os itens do seu quarto. Há quanto tempo você utiliza o mesmo travesseiro? Gente, tem gente que tem o mesmo travesseiro há 10 anos, 20 anos. O tempo de existência da pessoa é o tempo de travesseiro. Se você for pensar em mofo, em ácaro, em fungo, em tudo isso, gente, o travesseiro é onde você dorme, é onde você baba, é onde a sua pele escama. Então, assim, é importante que você troque o seu travesseiro, que você escolha um travesseiro anti-alérgico e, assim, a cada uns 2, 3 anos, no máximo, trocar o travesseiro, realmente, sabe? É um investimento para a sua saúde. Se você for pensar que você está dormindo 8 horas, respirando aquele ar, dá para entender, inclusive, porque muitas pessoas têm crises alérgicas, têm crises de rinite, entende? E a mesma coisa vale para o seu colchão, sabe? Não é necessário trocar o colchão em um período tão curto, né? 2 anos, porque colchões são itens caros, mas chamar alguém para higienizar o seu colchão, trocar as roupas de cama pelo menos uma vez por semana, botar os itens no sol para matar as bactérias, para matar os ácaros. Isso é uma rotina que a gente precisa criar e que é extremamente importante. Se você tem bastante alergia, eu realmente recomendo que você troque às vezes 2 vezes por semana sua roupa de cama. E lave-as
sem amaciante, porque o amaciante ele é um solvente. Essa parte eu vou falar bastante quando eu tocar sobre intoxicação, né? Mas já dando uma palhinha agora, lave as suas roupas de cama sem amaciante, pelo amor de Deus. Você vai ficar dormindo e respirando aquilo, e é um solvente, faz mal para a saúde, você está inalando, não é legal. Não é legal. Definitivamente foi uma das melhores mudanças que eu fiz na minha vida, inclusive econômico, porque amaciante é caro e você não precisa. Não precisa. Se você quer um cheiro, utilize um óleo essencial. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda, você pode pingar 1 ou 2 gotas no seu travesseiro antes de dormir. Ele cientificamente melhora a produção de melatonina. Você vai dormir melhor, você vai ter um cheirinho gostoso. Você quer um cheiro bom para você passar o dia na sua roupa? Usa um óleo essencial de rosas, óleo essencial de pimenta, que vai te dar mais energia. Enfim, vamos tirando os sintéticos na nossa vida e passando para o natural, sabe? Você vai perceber que a sua vida vai melhorar tanto, 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 que você não vai nem acreditar como você conseguia viver antes daquela maneira. Vamos ver. O que mais? Uma ideia legal que as pessoas mais velhas têm, mas que ajuda bastante, e que a gente fez isso com meu filho também. O que acontece? Você pode levantar um pouco a cabeceira da sua cama, assim. Você pode botar um calço na parte onde fica a sua cabeça, que vai levantar uns 5 centímetros a sua cama e ajudar você a dormir assim, né? Com a cabeça pra cá. Isso melhora muito o processo de desintoxicação, melhora muito a qualidade do sono, melhora tudo. Os antigos faziam isso. Sabe quem ensinou isso? Meu pai. E eu fui procurar e tem fundamento. Você dormir um pouco reclinado melhora muito o processo de desintoxicação do corpo, o fluxo sanguíneo, o sono, melhora tudo. Para quem tem refluxo, gastrite, todas essas coisas, melhora muito, 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 muito. Para quem tá grávida e tem esse refluxo, praticamente soluciona. Então, que mais? Eu acredito que de questões de melhorias no ambiente em relação ao sono, seja isso. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dar um exemplo de rotina do sono agora, no próximo vídeo. Vou dar uma ideia para vocês de chás para dormir, de suplementação que pode ser utilizado, e vamos seguindo, vamos implementando. Eu gostaria muito que você me desse um feedback conforme você for implementando essas mudanças. Eu sei que são muitas coisas. Esse vídeo vai estar aqui para você assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque, que eu tô aqui para te facilitar. E lembrando que assim, se você aplicar uma das coisas que eu te falei e não funcionar, volte à sua rotina anterior, entende? Porque você é um ser único e você merece se tratar como um ser único. Então, comece a se tratar com amor, a se olhar com amor, sabe? E não tente caber em caixinhas, se forçar em caixinhas, sabe? Todo mundo fala que X coisa é bom, mas eu me sinto mal. Então, não faça. Se ame em primeiro lugar, entende? Se acolha com esse amor que eu tô te acolhendo, que eu tô te fazendo essa aula. Você vai ver que vai fazer toda a diferença, tá bom? Deus te abençoe. Espero que o seu sono fique cada vez de mais qualidade e melhor. Muito obrigada por estar aqui comigo.